Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 30 e 31. Vamos até decorar isso, né, pastor Fabiano? Vamos seguir nessa versão aí que está no multimídia. Atos 16, vou começar com 30. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Vamos orar. Pai, eu quero ser usado pelo Teu Espírito. Eu não quero ter meu desejo prevalecendo aqui, mas que o Espírito do Senhor possa me conduzir em função da necessidade nossa que está aqui neste salão. Toma-me pelas Tuas mãos. Faz de mim um instrumento do Senhor. No nome de Jesus. Eu fico com medo dessa oração, sabe? Aqueles que me conhecem, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho um script, mas o Espírito Santo às vezes traz diferente, né? Para a gente. Então, nós estamos, todo esse mês de janeiro, falando sobre família, né? O pastor Fabiano trouxe todas as manhãs, escola bíblica, e não tinha esse povo todo aqui não, de manhã, mas glória a Deus pelos que vieram e férias, né? Tem muita gente viajando, tem muita gente também visitando a gente aqui, que bom. Mas então, estamos focando na família. E tem hora que é bom a gente errar, né? O pastor Fabiano colocou para a gente assim, me escalou para pregar à noite, nesse domingo, e lá, na parte da escola bíblica, ele colocou assim, vamos falar sobre salvação na família. Aí eu entendi que era para eu pregar sobre salvação na família. Aí eu fiquei, e agora? O Espírito Santo já falou comigo o que eu devo pregar, será que eu vou conseguir conciliar? Mas não é que deu certo? É isso aí que nós vamos estar refletindo sobre a família e a salvação, mas eu diria que não só a família, mas o nosso oikos, onde a gente convive. Que influência eu tenho, você tem, e qual a nossa responsabilidade nesse meio que nós vivemos, depois que a gente realmente se converte. Então, um ponto que eu quero trabalhar é como é difícil a gente receber um não. Eu não sei para você, um não ou alguma coisa que contraria a nossa vontade. Chegou e falou um pouco esquisito, falou, está errado. E a gente então fica meio, puxa vida, onde é que eu errei? O que eu fiz de errado? A partir de princípio a gente está certo. Houve um erro, foi o Claudio Amiro, né? Foi qualquer um, menos eu. Na política, principalmente, o cara fala, pode errar todo mundo, mas não foi você que errou, foi o outro que errou. Essa é a ideia, mas não é esse o princípio que nós temos do contexto da palavra. Então, num primeiro momento, a gente não gosta muito de receber um puxão de orelha e uma sacudida, falar, você está errado. Por que eu estou começando falando isso? Porque eu vou falar um pouco disso para você. Quero amaciar a seu coração, seu ego aí, para você não sentir apanhando aqui neste lugar, né? Mas Deus, diz a palavra, Deus diz que Ele açoita a quem? Deus açoita a quem? Está quase acordando, né, pastor Claudio Emílio, ele que gosta aqui. Então, a gente não aceita esse tipo de coisa. Eu trabalhei em empresa grande, minha vida quase toda. Trabalhei na Uzi Minas, em Minas. Eu trabalhei, depois vim aqui para a CELO, que é a CST. E a gente recebia palestrantes para
ensinar os funcionários, trazer coisas novas para a gente. E um desses palestrantes, uma vez que ele trouxe uma informação que guardei no meu coração. Ele falou, olha, agradeça aquelas pessoas que vêm e te criticam e te colocam você, mostra os seus erros, agradeçam a eles. Eu falei, mas que engraçado. Então, tem dois motivos. Você pode ter alguém que te aponta erros porque tem ciúme de você, tem inveja, e tem outros que gostam de você e te ajuda você a visualizar. Mas o que apontar um erro meu, uma falha minha, me ajuda? Sabe, os extremos são ruins. Elogio demais, crítica demais. Então, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos buscar o equilíbrio e não os exageros. Então, tudo isso aí é complicado, é problemático você trabalhar em extremos. Mas, como eu disse, em primeiro momento a pessoa chega e fala com você assim, um negócio que você não gostou e você não concorda muito, mas passado o tempo você começa a pensar sobre aquilo que a pessoa falou. E, maioria das vezes, a gente vai perceber que estava errado. Ela não gosta que eu falo sobre ela. Eu não vou falar o nome dela que está aqui. Mas, às vezes que ela chegava e falava para mim assim, mas você está errado nisso, de cara. Eu falei assim, olha, eu vou concordar só para não ter problema. Que eu costumo dizer assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Antigamente ela não gostava que eu falava isso. Vocês estão sabendo quem é ela que eu estou falando? Eu falei com ela que eu não ia falar o nome dela, eu não vou falar o nome dela. Então, mas aí então, olha só, às vezes ela falava uma coisa para mim e eu falei, tá errado, não é isso. E aí eu ia começar a ver, passado o tempo, eu falei assim, eu vou fingir que ela está certa. Mas passado um bom tempo, você acredita que ela estava certa mesmo? Nossa, eu fui bem feliz em brincar que eu estava certo e vi que ela é que estava certa. Mas a vida é isso. Eu já estou bem velho e tem espaço para aprender à vontade. Eu gosto de aprender. Então não tem tempo, enquanto você tiver vida e tiver cérebro, você conseguir raciocinar, você vai conseguir aprender. E é preciso, é necessário, não é? É necessário isso. Então, essa questão de alguém te contrariar e você não pensar, sinto muito, você está sendo pouco sábio, você não está compreendendo bem que isso faz parte da vida e isso é importante para nós. Tem uma coisa chamada inteligência emocional, que os psicólogos devem saber muito bem sobre isso, que é a capacidade que a gente tem de saber as suas fraquezas, conhecer onde você não é bom. E quando a gente reconhece quando você não é bom e você percebe o que você é ruim, qual é a chance que nós temos? De melhorar, porque se eu já estou bem e consigo consertar aquilo que eu percebi que estava ruim, então eu só posso melhorar. Essa é a minha visão, se você não concorda comigo depois, né? Você vai falar para mim, fala, pastor, não concordei com você não, tal. Mas isso a gente aprende em empresa, não é isso? Então, algum tempo atrás, eu fui surpreendido lá no projeto, a Nininha Moreira, não está aqui, estão de férias, ela, de vez em quando, lá de 2 anos, vocês podem ir qualquer hora que vocês quiserem ir, mas tem vezes que demora um pouquinho lá. Ela foi lá no projeto, e eu gosto dela nesse sentido, ela é positiva, ela chega e critica a gente numa boa, e eu sei que ela faz para nos abençoar. E aí, então, ela lá no projeto, depois que, não sei se foi depois, se veio, eu só sei que chegou a mim que ela foi no banheiro das mulheres, no banheiro comum. E ela chegou e falou, olha, esse banheiro está um lixo, nossa, sem porta, tem 3 banheiros lá dentro, sem porta, tudo esquisito, mas muito ruim. Olha só, olha o que vem na gente em primeiro momento. Puxa vida,
As pessoas não vêm aqui. Quando vem me achar minha sujeira. Oh, terrível, né? Agora vai lá, tá tudo com porta no lugar, tá tudo certinho. Eu acho que tá, né, Rosana? O banheiro eu não entro lá porque eu sou homem, eu não posso entrar lá. Só entro quando a torneira vaza para consertar. Mas veja só, se você for lá, está consertado. Se ela não tivesse falado isso, estava troço ruim até hoje. Então, gente, essa parte de você observar de alguém, principalmente quando você ama, você chega e mostra, aqui precisa conserto. É porque essa pessoa ama, gente, que essa pessoa tem interesse no meu crescimento, essa pessoa tem interesse na minha vida, ela está preocupada comigo. Raramente você vai conseguir alguém chegar e falar assim, você está com um bafo de mau hálito. É difícil, né? Às vezes a esposa é alguém. Mas, gente, esse é um ponto em que a gente encontra as pessoas que nos amam. É com sabedoria chamar a gente e ajudar a gente a crescer. Eu quero crescer mais, a despeito de eu estar saindo do projeto, aposentando, como aposentei como pastor aqui e tudo, eu quero crescer cada dia mais, eu quero ser melhor cada dia mais. A palavra de Deus diz, sede santo porque eu sou santo, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Eu tenho buscado isso, eu quero ser perfeito, eu tenho que buscar a perfeição, eu tenho que buscar santidade enquanto eu estiver vivo. E é isso que eu tenho procurado fazer. Eu quero estar cheio do Espírito. Eu quero que onde eu chegue, você sinta a presença desse Deus soberano e poderoso. Porque Ele precisa estar em mim. Porque é isso que eu tenho buscado. Então, esse puxão de orelha foi excelente. Eu quero que outros vão lá e com este amor, com mesmo este amor, Ele possa realmente nos ajudar a trabalhar nessa área. Obrigado, o diácono sabia que eu não bebo água fria. Fria não, gelada. Coloca para nós aí, Apocalipse capítulo 2. Olha só como Jesus ensina a gente a abordar pessoas, a trabalhar com pessoas. Enquanto eles vão colocando, a gente vai caminhando. Veja só. Tem gente que não sabe criar filho, pega o menino faz a coisa errada, ele joga tudo em cima dele que ele não presta. Você é um traste, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, e aí você detona com a pessoa. Eu não sei quando, nem queria saber, porque seria bem chato eu saber. Chegou um tempo na minha vida que alguém chegou e falou para mim essas desqualidades todas, eu falei assim, meu Deus, é melhor morrer, estou tão ruim, o negócio está tão bravo, que isso não existe. Então, isso acontece. Como eu disse, se elogia demais, o menino dá ruim, né? Se joga todos os problemas em cima dele, pode jogar. Começa no versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse. Então, vamos seguir no que está escrito aqui pelo multimídia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aí o último, né?
Então, se você puder abrir sua Bíblia, só para a gente conversar sobre esse texto, ele é bastante interessante. Essa é a técnica que nós temos que usar para educar qualquer um, para conversar com qualquer um, principalmente em empresa. É importante que a gente saiba quem trabalha em empresa, quem trabalha com pessoas, que lida com pessoas, que tem que chamar a atenção de pessoas. Então, quando a gente pega esse texto, o primeiro versículo, o texto apresenta quem é que está mandando a carta, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Então aqui está dizendo quem é que mandou a carta. Agora no versículo, a partir do versículo 2, ele começa a falar as qualidades que a igreja de Éfeso tinha. Então ele fala no versículo 2 e no versículo 3, ele fala todas as qualidades. Mas aí vem aquele mas, aí no versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Olha só, aqui tem um problema, porque ele vem e mostra quem é, quais as qualidades que a pessoa tem, e mostra agora os defeitos. Um problema pequeno que tem aqui: se não consertar, vai dar ruim. Se não consertar, vai ter problema. Mas em consertando, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor dá-lhe eis que alimente da árvore da vida. Então, Jesus Cristo mostra, primeiro, quem é a gente já sabe. Se você tem alguém subordinado a você, ou, você, por exemplo, você tem uma faxineira, ou uma empregada doméstica na sua casa, aí ela está fazendo algumas coisas erradas, aí você chega e joga em cima dela tudo que ela fez de errado, você detona com a pessoa. Todo mundo tem qualidades. E se você chega e fala: puxa vida, você isso. Se você chegar para mim e começar a elogiar o projeto, elogiar, eu vou ficar todo cheio, não vou crescer. Mas se você falar: olha ali, está muito legal, o projeto está muito bom, mas você poderia melhorar nisso, isso vai me ajudar com força, vai me ajudar muito. Mas então isso aqui é Jesus ensinando a gente. Não são todas as cartas, mas a maioria das cartas ele trabalha com esse princípio de se apresentar, de mostrar a qualidade da igreja e depois de mostrar que a igreja tem problema. Então, de manhã nós treinamos bastante aqui sobre essa parte, né, de comportamento e de como nós devemos ganhar, como a gente faz para poder ganhar os nossos, né, os próximos, os familiares. E aí, tem uma parte agora que ela é extremamente forte. As nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras, né? Não vamos dizer que a palavra não é importante. Ensino, quem trabalha com ensino sabe que você ler é uma coisa, você falar alto te dá, você o ouvido fica. Às vezes certas coisas eu quando era esquecido, quando eu vou ficar mais velho, eu vou ficar esquecido. Mas assim, eu descia lá em casa e tinha senha para eu desligar o alarme. Hoje não é mais assim. Aí eu descia, desligava o alarme pensando numa outra coisa, né? Como eu só gosto de ficar criando coisa. E eu descia, quando estou chegando no pé da escada, assim, falei: será que eu desliguei o alarme? Aí eu voltava para ver se a luzinha estava verde. Aí agora eu falei: não. Aí eu ia lá e escrevia assim, um número lá, 2, 2, 3, 4, falava alto. Isso me ajudava a memorizar, não é interessante? Então, o visual te ajuda, falar te ajuda, mas na vida, Jesus criticava os fariseus porque falou: vocês fazem tudo o que eles ensinam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles não era compatível o que eles faziam, não é?
Então, isso é mas bastante interessante o conceito da gente, da nossa vida, nosso viver. Agora, já viu aquela história? Eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Né? Não é o meu caso. Eu vou dizer para vocês que eu tenho dois testemunhos. Um meu ruim e um bom. Não vou dar chance para vocês escolher. Eu já vou começar logo com o ruim. Né? O pastor Fabiano conhece lá a Celó, o centro de controle. Lá é um prédio onde tem o térreo e tem um primeiro andar. E já a perder de vista, quando eu ainda tinha um pouco de cabelo, aí chegar no estacionamento, botei meu carro no estacionamento ali, e aí sai uma mulher, e eu olhei para ela, nossa, e fiquei olhando para ela, acompanhei ela com os olhos, e acabou, fechei o carro. Quando eu cheguei na minha sala, o emissário do diabo estava lá. Ele ficou: Ari, você não pode fazer isso não. O que você está olhando? Falei, e eu fiquei de todas as cores. E eu não tinha o que falar para ele. Falei: olha, pisei na bola. Eu, como homem normal, olho para a mulher, pisei na bola. Eu olhei como qualquer outro homem fazia. A minha esposa, acabei falando que ela está aqui, mas eu falando para ela na célula: olha, se tem alguém que você pode ficar tranquila comigo, porque eu não temo você. Porque eu tenho alguém maior que você, que me vê em todos os lugares. Primeiro a Deus. Não fica preocupado comigo não, porque eu me preocupo com Deus que me sabe e conhece tudo que eu faço. Mas aí então, irmãos, passado algum tempo, o meu gerente chamou para poder fazer uma avaliação. Aquelas avaliações que tem escrito, né? Vem lá aquelas perguntas. E ele começou a falar a meu respeito. Quando chegou na metade da avaliação, os meus olhos estavam cheios de lágrimas. Porque eu ouvi tudo que eu queria ouvir, daquilo que eu vivi os anos todos ali, lutando para ser um homem honesto, digno, capaz, cheio da graça do Senhor. Eu não quis nem mais ouvir nada, porque o testemunho que eu ouvi, que ele falou de mim, porque aquele que é o meu chefe, que me reparava, que me olhava, foi tremendo, irmãos. Eu saí dali sem palavras, porque anos e anos de vida, de testemunho, não dá para quebrar assim, por causa de uma mulher que eu olhei. Caía do homem, levantada do Senhor, e eu continuei. Deus me abençoou muito ali. Não sei se é do tempo lá com o pastor Fabiano, trabalhamos no mesmo. Eu tive o privilégio de fazer fantoche lá, quando tinha apresentação de segurança, apresentava vários trabalhos. No final, eles traziam alguma coisa para a gente apresentar, artístico. Isso vocês não sabem, eu fiz fantoche muito tempo, né? Tinha casinha, tinha todo um negócio, todo, né? Bonitinho, abria casinha. E eu tive o privilégio de fazer um plano da salvação igual Esther, sem falar de Deus, ninguém sabia. Quando terminou, no final de tudo que eu saí, que terminou, um rapaz falou assim: você é crente, né? Ah, bom, você manjou, né? Mas eu usava todas essas brincadeiras que eu faço aqui, eu fiz lá, né? E eles já me sabiam como é que funcionava, como é que era. Mas eu tive o privilégio de falar de Jesus dessa forma, e ali, ouvir esse meu gerente falando o que ele falou, eu fiquei muito feliz. Continuo querendo continuar. Eu gostaria muito de ser como Enoque. Mas Deus, me leva. Você está muito mal, você está muito ruinzinho, não dá para te levar não. Então, as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Agora, Isaías capítulo 1, meus jovens aí do multimídia, abre aí para nós em Isaías capítulo 1. Então, nós vimos Deus falando a respeito, Jesus falando, mostrando a forma que a gente deve agir quando vai chamar a atenção de alguém. E ele chama a atenção da igreja em Éfeso. Nós temos
agora Deus chamando a atenção do povo dele. Nesse capítulo, nós não vamos ler do versículo 1, depois eu vou falar para ele qual versículo nós vamos estar lendo. Deus reclama do povo dizendo: os animais me respeitam mais do que vocês, me obedecem mais do que vocês. Mas antes da gente entrar e meditar a respeito dessas passagens de Isaías, é importante que nem todo mundo às vezes para poder pensar. O povo de Deus foi criado através de Abraão. Mas por que ele criou? Bom, aí eu vou falar a minha interpretação. Deus você já viu Deus? Eu não. Só para poder falar. Se você não viu, também não. Por quê? Porque Deus é espírito. A gente não vê Deus, ele nem se manifestou para alguém, até porque até nem Moisés, ele falou, deixa eu ver o Senhor. Não, você vai me ver de costas, mas ninguém que viu meu rosto prossegue. Então, a partir desse povo criado em Abraão, Deus então passou a manifestar-se no meio da humanidade. Qual o propósito? De Deus ser conhecido. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sem realmente não aparece, não vem Deus fisicamente para você ver. Mas então, em Abraão, nós temos aí o povo criado, depois vamos para o Egito. No Egito, então, ele se manifesta de uma forma abundante. Todas aquelas 10 pragas, depois, fora a questão das pragas que ele se manifesta, vem para mim o evento mais poderoso que existe em termos de visual, é a abertura do Mar Vermelho, que você tem ali a ação de Deus se manifestando ali. Então, Deus vem em Abraão para se manifestar a quem? A humanidade. Agora, ele criou um povo, é isso que eu quero que você preste atenção. Nós somos parte desse povo agora. Quem aceitou Jesus faz parte do povo de Deus. Ele criou um povo para viver conforme ele ordenou, ele instruiu. Então, eu não posso, aqui na igreja, estar vivendo de um jeito, e aí quando eu estou lá no meu trabalho, eu faço todas as falcatruas, tudo que não está certo, não tem problema, aqui eu não estou na igreja. Na escola, eu posso fazer tudo diferente daquilo que eu faço aqui. Não. Vamos ler, vamos a partir do versículo 13, que aí eu volto nessa fala que eu estou aqui. Versículo 13. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é detestável para mim. Festa da lua nova, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Odeio as festas da lua nova e as suas festas fixas. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Deixa eu só comentar. Não, prossegue no 15. O 15 tá bom. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vós os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Parando aí. Então, quando a gente analisa, vê esse texto, essas partes que nós lemos aqui, a gente percebe, se eu tiver que fazer um paralelo conosco, que naquele tempo essa era a forma de cultuar Deus, né? Essa era a forma. E aí, no 13, não continueis a fazer ofertas vãs, incenso para mim abominação, também festas de lua nova, sábados, convocações da congregação. A gente poderia dizer assim, o culto à noite, a escola bíblica, a célula, manhãs de oração de quinta-feira, outras convocações, poderia traduzir para isso. Ele está dizendo que isso que está aqui, ele não está gostando disso. Sabe por que ele não está gostando? Porque
não adianta eu estar aqui e lá fora eu estou fazendo uma coisa que não agrada a Ele. Ele falou, eu quero você comigo, fazendo as coisas que eu quero que você faça em todo lugar. Eu não te criei para viver departamentado, não. Eu te criei para viver comigo, para receber a minha bênção, para saber o que eu quero. Eu quero que você esteja em todos os lugares fazendo, obedecendo a minha palavra. E isso nós podemos olhar no Salmo 1, onde ele vai falando, ele chega e fala, medite na palavra, aquele que medita na palavra de dia e de noite, né? Ele fala assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o prazer dele está na palavra do Senhor e medita nela de dia e de noite. O que significa isso? Eu vou fazer um negócio, eu paro e penso, está de acordo com aquilo que Deus me ensinou? Eu vou fazer imposto de renda, eu vou roubar do governo e dizer, não, o governo é ladrão. Não, Deus está olhando para mim, como Ele olhou para o nosso querido, e a Bíblia fala tanto nele, Jesus, filho de Davi. Davi estava fazendo certo, lá no meio dos animais, ele estava cuidando, não precisava de ninguém ficar fiscalizando dele, mas Deus estava vendo, Deus via a vida de Davi ali naquele lugar, onde ninguém estava fiscalizando ele. É isso que Deus quer. Deus está pedindo uma igreja que vive a vida em todo lugar de acordo com o que Ele quer, e não viver, se você ser salvo, se estiver na igreja, não é isso que Ele quer. Você vai estar em todo lugar dizendo, eu te amo, Senhor, eu estou debaixo da Tua graça, eu quero continuar te servindo em todo lugar, onde eu estiver. Esta para mim é a razão pela qual o avivamento vai ficar difícil de chegar, porque eu não posso viver duplamente. E aí é onde Ele diz assim, quando você levanta, faz favor, levanta as suas mãos. Todo mundo, só assim, só um pouquinho para mim. Obrigado. Esse é um gesto de adoração a Deus. Quando a gente adora, pode baixar. Quando a gente adora a Deus, nós levantamos as mãos. E quando nós estamos adorando a Deus aqui, e a minha vida lá fora não está condizente, Ele não está aceitando a minha adoração, Ele está esperando que haja mudança na minha vida para que Ele possa aceitar a minha adoração. Na quinta-feira nós vamos aqui orar, e outros momentos nós estamos orando a Deus, buscando em Deus. Ele não escuta a sua oração. Olha o que diz Isaías capítulo 59, eu acho que é. Ele diz, eis que o meu braço não está encolhido que não possa salvar, nem tampouco os meus ouvidos tampados que não possam ouvir as vossas orações. Que bom é isso, né? Mas quando você vai para o versículo 2, ele diz assim, porém os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Nós queremos avivamento. Nós precisamos mudar. Jesus propôs uma mudança aqui, na igreja de Éfeso. Deus agora propõe uma mudança. Vamos voltar ao texto, por favor. Então, agora tem uma proposta. Eu vou beber uma água antes da proposta. Então, Deus não está só batendo. Ele me quer e quer você abençoado. Olha a proposta dele. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça e defendam o oprimido, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como o púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Deus quer uma igreja forte. Deus quer uma igreja cheia da graça dele. Mas se eu não fizer nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E eu quero fazer parte de uma igreja poderosa, cheia do Espírito. Jeremias 29, 13, preciso do meu Deus aqui. Cadê o meu Deus? Meu Deus não estava prestando atenção. É Ele. Então, Jeremias 29, 13, não precisa nem de abrir que vocês vão ler comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Fica dali, meu Deus. Depois eu conto para vocês. É uma dinâmica assim rapidinho para nós. Vamos repetir comigo? Vocês sabem, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Vamos lá? Agora para encher mais a igreja, né? Foi bom que deu para saber que vocês estão acertando, né? Buscar. Piorou, vamos deixar para lá. De qualquer maneira, isso vai acontecer. O que significa buscar de todo o coração? Primeiro, para mim, no meio dos seres humanos, só uma pessoa que é normal busca de coração, é mãe. Um menino, um filho está na droga ou está com uma situação muito complicada, essa mãe faz qualquer negócio. Sobe na pedreira de 90 graus, faz qualquer coisa, isso é fato, acho que não há dúvida, principalmente perguntar às mulheres. Realmente, e o que é buscar de coração? Não tem, sai de dentro. Quando a gente está louvando aqui, e tem gente louvando lá no Japão, gente louvando lá na Rússia, o que Deus entende? A linguagem do coração. Por isso que eu me preocupo muito com o que o cântico que nós estamos cantando está dizendo. É como Miriam chegou do outro lado e ela botou para fora o que estava dentro do coração. Então Deus está interessado no que sai de dentro de nós. Ele vê o que está dentro de nós, é isso que Ele quer. Então, o Davizão está representando para mim o Deus Pai Todo-Poderoso. Está ali. Veja só, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Opa, eu estava buscando esse Deus, eu achei. Está ali. Só que está meio longe de mim, não está? Esse é o contexto. Nós, às vezes, estamos achando que estamos com Deus porque está numa igreja. Gente, presta atenção, o negócio é mais complicado do que a gente possa imaginar. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. É a igreja de Laodiceia. Jesus, eles achavam que Jesus estava dentro da igreja, mas Jesus estava fora. Jesus queria entrar, porque o povo estava vivendo desse jeito que nós lemos aqui. Estava fazendo tudo errado, não estava legal. Mas eles não sabiam. E muitas vezes Deus não se afasta de nós. Nós é que afastamos de Deus. Mas quando a gente então começa a buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu estou necessitado, eu estou precisando, então eu começo a buscar Deus, aí então eu vejo Deus, mas Deus ainda está longe de mim. Aí tem um texto, Tiago capítulo 4, verso 8a. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Como eu consigo me aproximar de Deus? Vamos começar. Eu começo a ler a Bíblia. Então eu dei um passo em direção a Deus. Dá um passo maior, seu passo também é pequeno. Então eu começo a orar. Eu dou outro passo em direção a Deus. Mas o que está escrito ali? Chegarmos a mim e eu me chegarei a vós outros. Então eu começo a adorar ao Senhor. E eu chego mais um pouco perto de Deus. Então, eu pego o telefone e ligo para alguém que estava brigado comigo. E eu perdoo. Você está perdoado. E eu chego mais perto de Deus. E eu vou acertando as coisas. E eu vou sentindo que eu preciso desse Deus. E vou aproximando dele, de repente, ele me envolve, porque eu estou completamente nas mãos dele. Eu agora estou protegido, eu agora estou como Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Agora eu estou debaixo da graça desse Deus. Eu estou pronto para poder sair, eu estou pronto para levantar as mãos e adorar, eu estou pronto para orar e ele ouvir a minha oração. Ezequiel capítulo 47 fala que nós às vezes estamos na água ali no tornozelo,
Mas à medida que eu ando mais uma milha, mais um pouco, ela vai para os meus joelhos, depois ele vai para os lombos, e eu vou me aproximando, e essa água representa o Espírito Santo. E de repente eu estou totalmente submerso, cheio da graça, cheio dessa presença. E aí então eu vou fluir, e aí eu serei um homem cheio dessa unção, cheio dessa graça. E aí isso vai mudar, isso muda a minha vida. Obrigado. Então, o que a gente tem feito? Que Deus tem dito, eu não vejo as suas mãos. Eu não estou ouvindo a sua oração. Tem alguma coisa que te impede de chegar mais perto de Deus? Desde o tempo que eu estou falando aqui, desde o princípio até agora, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas eu só tenho um apelo para você. Se você sente que precisa consertar alguma coisa com Deus, porque tem alguma coisa atrapalhando você fluir, fique em pé no seu lugar. Eu vou orar por você. O ficar de pé significa prática, significa ato, sem palavras. Não sei se você entendeu. Se tem alguma coisa que te impede de fluir na presença de Deus, receber essa graça e se estar mais perto de Deus, fica em pé. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não. É só ficar em pé, eu vou orar por você. Mas não vou insistir também, não, tá? Porque eu sei que tem, né? Mas isso aí é com você. Estou dando um tempinho só que é você e Deus. É Deus que está vendo o seu coração, é Deus que está vendo a sua mente, é Deus que sabe como você tem sobrevivido, como você tem vivido, como tem sido a sua vida, e Ele sabe tudo, né? Não dá para enrolar Deus, não dá para dizer para Ele um não, se Ele sabe toda a sua vida. Tu me sondas e me conhece, sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetras no meu coração, ainda a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, a conhece toda. Salmo 139, esse Deus sabe tudo, Ele sabe da sua vida e Ele tem interesse em te abençoar. Ele não tem interesse em não ouvir a sua oração, Ele tem interesse em receber a sua adoração. É isso que Ele quer para nós. Aleluia. Pastor Fabiano, pode vir, eu vou orar por você que ficou de pé, teve essa coragem e vai ser abençoado tremendamente, porque esse Deus tem prazer em abençoar. Ele não quer que ninguém sofra. Se a gente leu Isaías, viu lá no final, você vai ficar mais branco que a neve. É isso que Ele quer. Ele quer trabalhar com a gente para que a gente cresça, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Jesus propõe ali em Apocalipse: acerta, e vocês vão ser bem-aventurados, bem-sucedidos. Paizinho, nós oramos ao Senhor, clamamos, não precisa de muitas palavras, porque o ato dessas pessoas ficarem de pé, elas já disseram tudo, porque isso significa prática, é vida. Senhor, eles disseram para o Senhor: eu preciso do Senhor e eu quero mudar. Atende, Senhor, ao clamor e à oração e ao ato dessas pessoas, que eles recebam essa força e essa capacidade de vencer as coisas que impedem delas fluírem diante de Ti, Senhor. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero orar com você, com a sua família, aproveitando esta palavra. Vamos ficar de pé um pouquinho para vocês. O texto que o pastor Ari leu no início, é o texto de Atos 16, naquele momento maravilhoso, daquela manifestação da presença de Deus numa prisão, numa cadeia, e Deus se manifestou ali com todos aqueles homens, os que estavam presos e o carcereiro, e a presença de Deus foi tão forte que as cadeias quebraram, que as trancas quebraram, que os cadeados quebraram, e aqueles homens se viram livres.
o carcereiro, temendo, porque um soldado, um preso que fugisse dali, ele tinha que pagar com a vida. Além de perder, ia perder o emprego, ia pagar com a vida. E naquele momento ele gritou já para se matar, e Paulo fala com ele: não faça isso. E ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Há uma presença gloriosa de Deus aqui. As cadeias já estão se rompendo. Aquilo que é prisão espiritual na sua vida, na sua casa, na sua família, já está caindo por terra. Aquilo que estava prendendo já não prende mais, por causa da presença de Deus neste lugar. Mas é interessante, nós estudamos isso hoje de manhã, que a salvação ali para a família, ela não acontece de forma automática. Precisava ter crer no Senhor Jesus. E Paulo começa a pregar para toda a família, porque dali eles vão para a casa do carcereiro, e começa a pregar para a família. E diz a Bíblia que todos creram, todos foram salvos e todos foram batizados. A salvação chegou naquela casa. Nesta noite você tem a oportunidade, e eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. E basta uma pessoa com o coração quebrantado para isso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele habita no coração do humilde. E neste momento é o momento de você quebrantar o seu coração. Que basta uma pessoa com o coração quebrantado diante de Deus, falando: Senhor, alcança a minha casa, alcança a minha família. Que 2026 seja um ano de libertação na minha casa, de salvação, de experiências com o Senhor, de aproximar com o Senhor, de orar mais, de buscar mais, de sentir os braços do Senhor nos envolvendo. Por isso eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, e quero profetizar que 2026 vai ser o ano da salvação, das cadeias se rompendo, das trancas. Eu quero orar pedindo a Deus que tire as escamas dos seus olhos, para que você veja a glória do Senhor. Pedindo a Deus que abre os seus ouvidos, para você ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus, falando bem baixinho ao seu ouvido: vem, filho amado, vem, filho amado, vem, filho amado, vem, filho amado. Eu quero orar para que Deus quebre todo muro, toda barreira que te impede de dar um passo em direção a Deus. Nós vamos louvar agora, os meninos vão louvar. E eu quero dar essa oportunidade para você sair do seu lugar. Eu quero abençoar e profetizar sobre a sua vida um ano de salvação. Estou e libertação. Sai do preparando seu um lugar. caminho, Glória a Deus. Glória a Deus. endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Para o que Deus vai fazer na sua casa. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias.
Tô preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele. Glória a Deus. Dono dos meus dias. Aleluia. Deus está presente neste lugar. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de cadeias sendo quebradas. Hoje é noite de prisões sendo quebradas. Hoje tem uma palavra do céu direcionada à sua casa e à sua família para o inferno. Saia, liberta, solta. Deus está dando ordem aos anjos. E os anjos estão visitando a sua casa. Os anjos estão visitando a sua casa. Há anjos com espada de fogo. Passeando, queimando, quebrando e anulando toda a artimanha do inferno. Ano de libertação. Nenhuma praga vai chegar à tua tenda. Deus já está libertando. Deus já está libertando. Tem gente aqui no nosso meio que precisa tomar uma decisão por Jesus. O Espírito Santo está falando com você. Porque esta é a noite da libertação. Esta é a noite da salvação. Eu queria que você levantasse. Aquele que quer tomar uma decisão por Jesus. Você está afastado, frio, distante de Jesus, desviado. Ou você nunca fez uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida. O Espírito Santo está falando, é hoje, este é o momento. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Eu me lembro a primeira vez eu estive na igreja evangélica e no momento desse eu me sentia tão sujo, tão indigno de estar na presença do Senhor. Mas o Espírito Santo falou, filho, foi por você que o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Foi por você que Jesus morreu, por amor à sua vida, para te libertar, para te fazer uma nova criatura, para te fazer um instrumento de Deus na sua casa e na sua família. Por isso eu estou insistindo. Alguém aqui nessa noite quer aceitar a Jesus, convidá-lo a Jesus? Este é o momento. Este é o momento. É por você. Aleluia. Glória a Deus. Dono dos meus dias. Eu vou orar pelos que estão aqui à frente.
Deus já está fazendo algo novo no céu, pela sua casa e pela sua família. E eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma palavra de libertação. Deus vai visitar a sua casa com conversão genuína e verdadeira. Os filhos voltarão, a paz vai reinar, o amor vai ser estabelecido, os valores vão voltar. Por isso eu quero orar por você. Feche seus olhos. Quem está também nas cadeiras, no banco, eu quero orar pela sua casa, pela sua família. E quero declarar isso: salvação, libertação, um ano de libertação. E eu gostaria que você agora, onde que você está, levantasse a sua mão em direção à sua casa. Tenta achar a direção da sua casa. Levante a sua mão. Porque agora é o momento de batalha. Porque agora é o momento de declarar com fé. E eu quero que você repita comigo esta oração. Fala: Senhor Jesus. Um pouquinho mais alto. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz e me deu toda a autoridade de filho quando eu te convidei e te aceitei como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E a tua palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E eu tomo posse, Pai, desta palavra, e eu levanto a mão em direção à minha casa com toda a autoridade e repreendo toda a ação do inferno, tudo que está amarrando, tudo que está prendendo, tudo que está trancando, tudo que é cadeado, tudo que é prisão. Em nome de Jesus, eu quebro agora, eu repreendo, eu anulo e eu rejeito, em nome de Jesus, e declaro: a minha família é do Senhor Jesus. Alcança, Pai, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, meus irmãos, os meus pais, em nome de Jesus. Todos os meus dias, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu declaro: no que depender de mim, a minha família será uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, eu coloco diante do Senhor cada família, os que estão aqui à frente, que declararam isso, ó Deus, e que vieram aqui falando: Pai, salva, liberta, cura, restaura. Em nome do Senhor Jesus, 2026 seja o ano desta libertação, dessa salvação. Nós veremos e contaremos os testemunhos do Senhor, dos grandes feitos do Senhor na nossa casa e na nossa família. Assim, Pai, eu abençoo, assim eu profetizo sobre cada família um ano de salvação e libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, uma salva de palmas bem gostosa para o Senhor Jesus. por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa, é Ele. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso bem aberto. Fala, Deus vai operar salvação na sua casa. Chegou um tempo de libertação. Chegou um tempo de cadeias se rompendo. Chegou um tempo de Deus batizar com fogo e com Espírito. Senta um pouquinho, nós já estamos encerrando.